Leitura do livro de Gênesis, no capítulo 21 ao capítulo 25. Gênesis, capítulo 21. Deus voltou a atenção para Sara, assim como havia dito, e Deus fez a Sara o que havia prometido. Então, Sara ficou grávida e deu um filho a Abraão, na velhice dele, na época que Deus havia prometido. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho recém-nascido, que Sara lhe deu. E Abraão circuncidou Isaque, seu filho, aos 8 dias, assim como Deus havia lhe mandado. Abraão tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Isaque, seu filho. Sara disse então: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que souber disso rirá comigo. E acrescentou: Quem poderia ter dito a Abraão que Sara certamente amamentará filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão preparou um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara notava que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão caçoava de Isaque, de modo que disse a Abraão: Expulse essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não vai ser herdeiro como meu filho com Isaque. Mas o que ela disse sobre Ismael desagradou muito a Abraão. Então Deus disse a Abraão: Não se aflija com o que Sara lhe diz sobre o rapaz e sobre a sua escrava. Escute o que ela diz, pois o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque. Quanto ao filho da escrava, também farei dele uma nação, por ele ser seu descendente. Abraão se levantou então de manhã cedo, pegou pão e um odre de água e os deu a Agar. Ele os colocou no ombro dela e a mandou embora com o rapaz. Assim ela partiu e ficou vagueando pelo deserto de Berseba. Por fim, acabou a água no odre, e ela empurrou o rapaz para debaixo de um arbusto. Seguiu então adiante e se sentou sozinha, à distância de um tiro de flecha, pois dizia: Não quero ver meu filho morrer. De modo que se sentou à distância e começou a chorar alto. Deus ouviu a voz do rapaz, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: O que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do rapaz ali onde está. Levante-se, erga o rapaz e segure com a mão, pois farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe então os olhos e ela viu um poço de água. Então ela foi até lá e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz enquanto ele crescia. Ele morava no deserto e se tornou arqueiro. Ele passou a morar no deserto de Parã, e sua mãe tomou para ele uma esposa da terra do Egito. Naquele tempo, Abimeleque, junto com Ficol, chefe de seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, jure-me agora aqui, por Deus, que você não será falso comigo, nem com os meus filhos e os meus descendentes, e que tratará a mim e a terra em que está morando com o mesmo amor leal que tenho mostrado a você. Portanto, Abraão disse: Eu juro. No entanto, Abraão se queixou a Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: Não sei quem fez isso. Você não me contou nada a respeito, e eu nunca ouvi falar disso até hoje. Abraão pegou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Os dois fizeram um pacto. Quando Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho, Abimeleque perguntou a Abraão: Por que você pôs à parte essas 7 cordeiras? Ele respondeu então: O Senhor aceitará da minha mão as 7 cordeiras, como testemunho de que eu cavei este poço. É por isso que ele chamou aquele lugar de Berseba, porque ambos fizeram ali um juramento. Assim, eles fizeram um pacto
em Berseba, e depois Abimeleque e Ficol, chefe de seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Depois disso, Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou na terra dos filisteus por muito tempo. Gênesis capítulo 22. Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Abraão respondeu: Aqui estou. Então ele disse: Por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada, num dos montes que lhe indicarei. Assim, Abraão se levantou de manhã cedo, selou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para a oferta queimada e depois partiu para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse então aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar. Depois retornaremos a vocês. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. E ele continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Abraão respondeu: Meu filho, o próprio Deus providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os dois prosseguiram, andando juntos. Por fim, chegaram ao lugar que o verdadeiro Deus lhe havia indicado. E Abraão construiu ali um altar e arrumou a lenha em cima dele. Ele amarrou as mãos e os pés de Isaque, seu filho, e o colocou no altar em cima da lenha. Abraão estendeu então a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. Então o anjo disse: Não fira o rapaz e não lhe faça absolutamente nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Com isso, Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro, preso pelos chifres, numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré. É por isso que ainda se diz hoje: no monte de Jeová se providenciará. E o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que visto que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você e certamente multiplicarei o seu descendente, como as estrelas do céu e como os grãos de areia à beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Abraão voltou então aos seus servos, e eles foram embora, juntos para Berseba. E Abraão continuou morando em Berseba. Depois disso, Abraão recebeu a notícia. Milca também deu filhos ao seu irmão Naor, Uz, o primogênito, Buz, irmão deste, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Aro, Pildas, Gildrafe e Betuel. Betuel tornou-se pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina dele, que se chamava Reumá, também teve filhos: Tebá, Gã, Taz e Macá. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sara. Sara morreu em Kiriat Arba, isto é, em Hebrom, na terra de Canaã.
E Abraão começou a lamentar e chorar a perda de Sara. Abraão saiu então de diante do corpo de sua esposa e disse aos filhos de Et: Sou estrangeiro e colono entre vocês. Deem-me uma propriedade entre vocês para servir de sepultura, para que eu possa enterrar minha esposa. Então os filhos de Et responderam a Abraão: Ouça-nos, meu senhor. O Senhor é o maioral de Deus entre nós. Pode enterrar sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe negará uma sepultura, impedindo o Senhor de enterrar sua esposa. Então Abraão se levantou e se curvou de diante do povo daquela terra, os filhos de Et, e lhes disse: Se vocês concordam que eu enterre a minha esposa, escutem-me. Peçam a Éfron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Maquipela, que pertence a ele. Ela fica na divisa do seu campo. Que ele a venda a mim na presença de vocês, pela quantia de prata que vale, para que eu tenha uma propriedade que sirva de sepultura. Ora, Éfron estava sentado entre os filhos de Et. Então Éfron, o hitita, respondeu a Abraão na presença dos filhos de Et e diante de todos os que entravam pelo portão da cidade: Não, meu senhor, escute-me. Eu lhe dou tanto o campo como a caverna que fica nele. Eu o dou ao Senhor na presença dos filhos do meu povo. Enterre a sua esposa. Abraão se curvou então diante das pessoas daquela terra e disse a Éfron na presença do povo: Por favor, escute-me. Eu lhe darei pelo campo a quantia de prata que ele vale. Aceite-a de mim, para que eu enterre ali a minha esposa. Éfron respondeu então a Abraão: Meu senhor, escute-me. Esta terra vale 400 siclos de prata. Mas o que é isso entre mim e o Senhor? Portanto, enterre sua esposa. Abraão escutou Éfron, e Abraão pesou para Éfron a quantia de prata que este havia mencionado, na presença dos filhos de Et, 400 siclos de prata, segundo o peso usado pelos mercadores. Deste modo, o campo de Éfron em Maquipela, que ficava na frente de Manre, o campo, a caverna que ficava nele e todas as árvores dentro dos limites do campo foram confirmados como propriedade de Abraão, comprada na presença dos filhos de Et, diante de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois disso, Abraão enterrou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Maquipela, em frente de Manre, isto é, Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que ficava nele foram transferidos pelos filhos de Et a Abraão, como propriedade para servir de sepultura. Gênesis capítulo 24. Abraão já era de idade bem avançada, e Deus havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao seu servo, o mais velho da sua casa, que administrava tudo o que ele possuía: Por favor, põe a mão debaixo da minha coxa, e eu o farei jurar por Deus, o Senhor dos céus e o Senhor da terra, que você não tomará para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, entre as quais estou morando. Em vez disso, vá à minha terra e tome dentre os meus parentes uma esposa para meu filho, para Isaque. No entanto, o servo lhe perguntou: E se a mulher não estiver disposta a vir comigo para esta terra? Devo então levar seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão lhe respondeu: Tenha o cuidado de não levar meu filho para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra de meu pai e da terra de meus parentes, e que falou comigo e me jurou: Vou dar esta terra à sua descendência, enviará o anjo dele à sua frente, e você certamente tomará dali uma esposa para meu filho. Se a mulher não estiver disposta a vir com você, então você ficará livre deste juramento, mas não leve meu filho para lá. Com isso,
O servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e lhe jurou com respeito a este assunto. Então o servo pegou os 10 camelos do seu senhor e partiu, levando consigo todo tipo de coisas boas do seu senhor. Viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ele fez os camelos se ajoelhar junto a um poço de água, fora da cidade. Estava anoitecendo. Era a hora em que as mulheres saíam para tirar água. Então ele disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, faz com que eu seja bem-sucedido neste dia e mostra teu amor leal ao meu senhor Abraão. Estou aqui de pé junto a uma fonte de água, e as filhas dos homens da cidade estão saindo para tirar água. Peço que a moça a quem eu disser, por favor, abaixe o seu jarro de água para que eu possa beber, e que responder, beba, e darei água também aos seus camelos, seja aquela que escolheste para o teu servo Isaque. E desse modo deixa-me saber que mostraste teu amor leal ao meu senhor. Mesmo antes de ele acabar de falar, Rebeca saiu com seu jarro no ombro. Rebeca era a filha de Betuel, filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. A moça era muito bonita, era virgem, nenhum homem havia tido relações com ela. Ela desceu até a fonte, encheu seu jarro e depois o subiu de volta. O servo correu imediatamente ao seu encontro e disse: Por favor, dê-me um gole de água do seu jarro. Então ela disse: Beba, meu senhor. Com isso, ela abaixou depressa o seu jarro, apoiando-o sobre a mão, e lhe deu de beber. Depois de dar-lhe de beber, ela disse: Tirarei água também para os seus camelos, até que fiquem saciados. De modo que ela esvaziou depressa o seu jarro no bebedouro e correu várias vezes ao poço para tirar água, e continuou a tirar água para todos os camelos dele. Durante todo o tempo, o homem a observava, admirado e em silêncio, esperando para ver se Deus havia tornado sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou para ela uma argola de ouro para o nariz, a qual pesava meio siclo, e 2 pulseiras de ouro que pesava 10 siclos, e disse: Diga-me, por favor, você é filha de quem? Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Diante disso, ela lhe disse: Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: Temos tanto palha como muita forragem, e também um lugar para passar a noite. Então o homem se curvou e se prostrou diante de Deus, e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, pois não abandonaste o seu amor leal e a sua fidelidade para com o meu senhor. O Senhor me guiou à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça foi correndo contar essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu até o homem que estava junto à fonte. Ele tinha visto a argola para o nariz e as pulseiras que a sua irmã estava usando, e tinha ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Foi assim que o homem me falou. Então Labão foi ao encontro do homem, que ainda estava parado do lado dos camelos, junto à fonte. Labão disse imediatamente: Venha você, que é abençoado por Deus. Por que você continua parado aqui fora? Eu aprontei a casa e um lugar para os camelos. Em vista disso, o homem entrou na casa, e ele tirou os arreios dos camelos, deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar os pés do homem e dos que estavam com ele. No entanto, quando se pôs diante dele para comer, ele disse: Não comerei até ter dito a você o que tenho para dizer.
Portanto, Labão disse: fale. Então ele disse: sou servo de Abraão, e Deus tem abençoado muitíssimo o meu senhor, e o fez ficar muito rico, pois lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Além disso, Sara, a esposa do meu senhor, deu um filho ao meu senhor, depois de ter ficado idosa. E o meu senhor dará a ele tudo o que possui. De modo que o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tome para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Em vez disso, você irá à casa do meu pai e à minha família, e tomará dali uma esposa para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se a mulher não estiver disposta a vir comigo? Ele me disse: Deus, diante de quem tem andado, enviará o anjo dele com você, e certamente tornará a sua viagem bem-sucedida. Tome para meu filho uma esposa dentre as minha família e dentre a casa do meu pai. Você ficará desobrigado do juramento feito a mim, se você for a minha família e eles não aderem a você. Assim, ficará desobrigado do seu juramento. Quando cheguei à fonte, hoje, eu disse: Senhor, Deus do meu senhor, Abraão, se for da tua vontade que a minha viagem seja bem-sucedida, faz com que aconteça o seguinte: eu estou aqui, de pé junto à fonte. Quando uma moça sair para tirar água, eu direi: por favor, deixe-me beber um pouco de água do seu jarro. E ela me responderá: beba, e eu também tirarei água para os seus camelos. Que essa mulher seja aquela que Deus escolheu para o filho do meu senhor. Antes de eu acabar de falar no meu coração, Rebeca vinha saindo com o seu jarro no ombro. Ela desceu à fonte e começou a tirar água. Então eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. E ela rapidamente baixou do ombro o seu jarro e disse: beba, e darei água também aos seus camelos. Bebi, então, e ela deu água também aos camelos. Depois eu lhe perguntei: você é filha de quem? E ela respondeu: filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Assim eu coloquei a argola na sua narina e as pulseiras nos seus braços. E eu me curvei e me prostrei perante o Senhor, e louvei ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me havia guiado no caminho certo, a fim de tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora digam-me, se desejam mostrar amor leal e fidelidade ao meu senhor, mas se não, digam-me também, para que eu saiba que caminho tomar. Labão e Betuel responderam então: isso vem do Senhor. Não podemos falar-lhe nem contra nem a favor. Aqui está Rebeca diante de você. Pegue-a e vá, e que ela se torne a esposa do filho do seu senhor, assim como Deus disse. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se imediatamente por diante de Deus, e o servo começou a tirar objetos de prata e de ouro e roupas, e os deu a Rebeca, e deu coisas valiosas ao irmão e à mãe dela. Depois disso, ele e os homens que estavam com ele comeram e beberam, e passaram a noite ali. Quando ele se levantou de manhã, disse: deixe-me voltar para o meu senhor. Diante disso, o irmão e a mãe dela disseram: deixe a moça ficar conosco pelo menos 10 dias, depois ela pode ir. Mas ele lhes disse: não me detenho, visto que Deus tornou a minha viagem bem-sucedida. Deixe-me partir, para que eu vá ao meu senhor. Disseram então: chamemos a moça e perguntemos a ela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você irá com este homem? Ela respondeu: estou disposta a ir. Em vista disso, deixaram sua irmã Rebeca partir com a sua ama, o servo de Abraão e os homens dele. E abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, se torne milhares de vezes 10.000.
e que os seus descendentes tomem posse do portão dos que os odeiam. Então Rebeca e suas criadas se aprontaram, montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo seguiu o caminho, levando Rebeca. Ora, Isaque tinha vindo da direção de Beer-Lahai-roi, pois morava na terra de Neguebe. Isaque havia saído para passear no campo por volta do anoitecer, a fim de meditar. Quando levantou os olhos, viu que chegavam camelos. E quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaque, e desceu rapidamente do camelo. Ela perguntou então ao servo: quem é aquele homem que vem andando pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou seu véu para se cobrir. E o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Depois disso, Isaque a levou à tenda de Sara, sua mãe. Tomou assim Rebeca como esposa, e Isaque se apaixonou por ela, e encontrou consolo depois da perda de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Então, Abraão tomou novamente uma esposa. Seu nome era Quetura. Com o tempo, ela lhe deu Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã tornou-se pai de Sabá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letussins e os Lemins. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Macpela, que fica em frente de Manre, no campo de Éfron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Ali foi enterrado Abraão, junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque. E Isaque morava perto de Ben-Lahai-roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com os seus nomes, segundo as suas linhagens: Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adibel, Mibissão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedamar. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, de acordo com seus povoados e de acordo com seus acampamentos, maiorais segundo os seus clãs. E Ismael viveu 137 anos. Então ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido a seu povo. Seus descendentes habitavam a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Síria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque fazia súplicas a Deus a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Deus atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela
começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Deus, e Deus lhe disse: há duas nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de ela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem irrepreensível, que morava em tendas. Isaque amava Esaú porque significava caça para a sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado quando Esaú chegou no campo exausto, de modo que Esaú disse a Jacó: depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: primeiro, venda-me seu direito de primogênito. E Esaú continuou: estou quase morrendo. Para que me serve o direito de primogenitura? Jacó acrescentou: jure primeiro. E ele jurou, e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú ensopado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o direito da primogenitura.